A partir de agora já podemos ver Fiat Tempra com placas de colecionador que agora vai voltar a ser placa preta. Pois é, por incrível que pareça, agora em novembro de 2021, o Fiat Tempra completou 30 anos do seu lançamento no Brasil. E hoje vamos conhecer um pouco mais da história do primeiro sedã de luxo da Fiat aqui no país. Pois é, meus amigos, esse é o canal PL para você. Se você está chegando agora, inscreva-se no canal se não for inscrito e já dê o joinha para ajudar as nossas produções. Primeiramente lançado na Europa em fevereiro de 1990, o Fiat Tempra era um derivado do Fiat Tipo, lançado em 1988. Ele chegava para substituir o já cansado Fiat Regata. O novo modelo tinha linhas modernas e equilibradas para a última década do milênio. E com uma linha de cintura mais elevada, já indicava que tinha mais espaço interno que o seu antecessor. Com um entre-eixos de 2,54 metros, 1,69 de largura e 4,35 metros de comprimento, se tornava um sedã com proporções generosas para um carro do seu segmento. Por lá, ficou em linha até 1996, quando foi substituído pelo Fiat Marea, que era um sedã diretamente derivado do Fiat Bravo. Fiat Bravo que tinha substituído o Fiat Tipo. Então lá, o Bravo entrou no lugar do Tipo, como eu já falei no último vídeo do Tipo, que tem vídeo aqui no canal, o link está na descrição, e o Fiat Marea entrou no lugar do Fiat Tempra, essa dupla que foi substituída aí já em 1995 e 96 sucessivamente. Aqui no Brasil, o Fiat Tempra foi apresentado para o público em novembro de 1991 e era a aposta da Fiat para entrar com força no segmento de sedãs de luxo. Segmento esse que ela ainda não tinha nenhum representante. A Fiat naquela época tinha o Fiat Premio só, que era um sedã mais popular. Naquele ano, alguns produtos do mercado já consolidados, porém já cansados, como Santana e Monza, sofriam suas restilizações. O Santana ganhava uma nova geração e o Monza recebia também um tapa no visual na frente e na traseira, visando um fôlego, porque em 90 foi liberada a abertura das importações. Isso também fez com que várias marcas importadas entrassem no país, acirrando ainda mais a concorrência. Isso tirou realmente as quatro principais montadoras da sua zona de conforto aqui no país. E a Fiat também resolveu se mexer e lançou o Fiat Tempra. O Tempra, ele era mais moderno realmente que o Santana e o Monza. Como o Tempra ainda era um lançamento fresco lá na Europa, ele lançado aqui no Brasil ficou alinhado com o produto europeu. Isso era muito bom, geralmente havia uma defasagem em carros europeus que eram lançados aqui somente muito tempo depois. É o caso do Vectra, por exemplo, como eu já mencionei no vídeo anterior. Por aqui, a versão a diesel, obviamente, não existiu, por causa daquela lei que estava em vigor que está em vigor desde 76, que proíbe carros de passeio serem vendidos com motor a diesel. Isso na época, lá atrás, visava incentivar o programa Pro Álcool. No início, o Fiat Tempra chegava em duas versões, a top de linha denominada Série Ouro e uma mais simples, que pelo próprio mercado ganhou o apelido de Série Prata. Fabricado na fábrica da Fiat em Betim, Minas Gerais, pesava 1.250 quilos e vinha com motor 2.0 que entregava 99 cavalos de potência. O ponto negativo é que ele ainda saía com carburador. Nessa altura do campeonato, a Chevrolet já estava padronizando toda a linha Monza, até os modelos mais básicos, todos com injeção EFI. Realmente o Tempra, que ainda oferecia carburador, era um retrocesso, ainda mais vindo da Fiat, que sempre ousou e inovou. A Volkswagen ofereceu Santana carburado, acho que até 94, se eu não me engano. Mas o fato é que ele ser carburado deixava a potência um pouco aquém do desejado do motor 2.0. E outra coisa, hein? Em 92 era lançado o sucessor do Opala, o Chevrolet Omega aqui, era um carro farto de acessórios, equipamentos, saia com motor de 4 cilindros ou 6 cilindros, ou aquele 3.0, e realmente o público-alvo do Tempra era o mesmo, do Ômega, do Santana, do
do próprio Versalles, que era o lançamento da Autolatina, que era o Santana da Ford, então eles tinham que brigar pelo mesmo público-alvo, embora o Ômega fosse um carro até de categoria superior. Mas no Brasil sempre teve isso, né? Às vezes carros até de categorias diferentes brigavam pelo mesmo público. Um exemplo claro disso é a Brasília e Chevette, um sedã e uma perua com cara de hatch, ou um hatch com cara de peru, que brigaram pelo mesmo segmento na década de 70. A fama de baixo desempenho só foi corrigida em fevereiro de 1993 com a chegada da versão 2.0 16 válvulas de 140 cavalos que rendia um 0 a 100 em 9.8 segundos, sendo capaz de atingir uma velocidade final de 202 km por hora. Ele rendia, na verdade, uns 140 cavalos, mas a Fiat declarava 127. E isso tem um porquê. Naquela época, o IPI era bem reduzido para carros com até 1000 cilindradas, os famosos 1.0. Por isso que explodiu esse segmento de carro 1000 popular nessa época. O imposto para esses carros 1000 era cerca de 5%. Para carros com a potência em até 127 cavalos, o IPI era de 17%. Acima de 127 cavalos, o IPI era de 35%, um valor considerável. Por essa razão, a Fiat declarou 13 cavalos a menos no motor do Tempra, para que ele entrasse nessa tributação mais generosa. Aliás, para quem não sabe, o IPI é um imposto que significa Imposto sobre Produto Industrializado, o que obviamente os carros são. O nosso Tempra não era exatamente o mesmo da Europa, por vários motivos. Para se adequar a nossas ruas lunares, ele recebeu vários reforços na suspensão, tanto dianteira quanto traseira, além também de vários pontos de solda adicionais no monobloco, no chassi. Tudo isso para reforçar a estrutura, né? Porque o nosso solo até hoje é ruim. Naquela época, ruas esburacadas, ruas não pavimentadas, e era uma realidade diferente da Europa. Por essa razão, o Fiat Tempra sofreu esses reforços. E além disso, lá ele era posicionado como um sedã médio abaixo do Fiat Croma. Fiat Croma que lá era um sedã de topo. Aqui no Brasil, como não existia nada acima do Tempra na linha de produtos da Fiat, ele acabou sendo posicionado como topo, como um sedã grande, brigando até, como eu já disse, com o Fiat é bom, né? Com o Chevrolet Ômega. Por essa razão, então, o Fiat Croma ele era acima, mas não veio para cá. Ainda no ano de 1992, o Tempra também era oferecido com a versão de 2 portas, que era chamada de Tempra Coupé. Naquela época era a época de transição dos carros de 4 portas, de 2 portas para 4. A preferência do brasileiro estava mudando nessa época. Mas ainda assim, havia público para os carros de 2 portas. Tanto é que os seus concorrentes, como Volkswagen Santana e Ford Versalles, ofereciam também versões com 2 portas. Inclusive o Santana e o próprio Versalles foram lançados inicialmente, ali no começo dos anos 90, somente com versão 2 portas. As versões de 4 portas chegaram depois. E o Tempra também foi oferecido com 2 portas por um curto período, tanto é que é uma versão rara hoje. Aquele desempenho do motor 2.0 16 válvulas ainda era insuficiente para alguns, o que fez a Fiat entrar na era do turbo em 1995, lançando o Tempra Turbo. Fiat foi pioneira no Brasil com carros turbo, lançou também o Uno Turbo, mas aí é um assunto para outro vídeo. O Tempra Turbo rendia 165 cavalos, fazendo um de 0 a 100 em 8.2 segundos e era capaz de atingir 210 km por hora de velocidade final. Além do novo motor, o Tempra Turbo tinha algumas diferenças em relação aos outros modelos da linha, como a grade dianteira diferente, novas rodas, nova saia lateral e um aerofólio na traseira. O painel agora também recebia uma atenção especial, ganhando um novo desenho e também um novo volante. Ar-condicionado com controle automático, alarmes, vidros e travas elétricas, rodas de liga Aro 14, além do computador de bordo, eram acessórios que incluíam essa versão. Era realmente um visual bem arrojado, mas para quem fosse mais conservador e quisesse um carro mais sóbrio, mas com esse desempenho do turbo, havia também, é bem legal isso, havia o Tempra Style, que era o Tempra Turbo, a mecânica do turbo, mas com o visual das versões mais comuns ou mais conservadoras, mais sóbrias. Em 95 também era lançado a Tempra SW, importada da Europa. Lá ela já era vendida há 5 anos, causando um pouco de estranheza pelo seu design excessivamente retilíneo e quadrado, mas que era meio característico de peruas da época, como Suprema e Ipanema, por exemplo. Ela chegava com um 2.0 8 válvulas que rendia 115 cavalos. Esse motor era diferente do 2.0 8 válvulas usado aqui no Tempra Sedã. O painel também era totalmente diferente do Tempra Sedã. Era um painel digital, ar digital,
na minha opinião, um dos painéis mais bonitos da década de 90, juntamente com o do Chevrolet Omega. Como esse carro era importado, a suspensão era a mesma dos modelos europeus, não era a suspensão abrasileirada que havia no Tempra Sedan, porque ele era importado, ele via direto e não tinha essa adaptação. E curiosamente, em vários testes da época, essa suspensão originalmente europeia se demonstrou melhor em solos brasileiros, melhor do que a adaptada. Vai entender, né? Essa versão SW é também meio difícil de ver hoje em dia, porque ela saiu de linha logo já em 96. Inclusive nesse ano de 1996 o Tempra ganhou algumas sutis mudanças também, como os faróis dianteiros mais afilados e a lanterna traseira passou a ter um desenho interno em formato arredondado. No ano de 1998 a Fiat já planejava lançar o Fiat Marea aqui no Brasil, que era o sucessor natural do Tempra lá na Europa. Mas em 98 o Tempra teve sim uma reestilização, sobretudo na grade dianteira, que inclusive na época de gosto duvidoso, uma grade dianteira, na minha opinião, meio estranha, que não combinava com a frente do carro. O Tempra saiu de linha em novembro daquele ano, após 204.795 unidades vendidas aqui no Brasil ao longo de 7 anos. Uma trajetória que pode ser considerada vitoriosa. O Tempra inaugurou o segmento de sedãs de luxo da Fiat aqui no Brasil. Segmento esse no qual a marca italiana nunca se deu muito bem. Depois do Tempra veio o Fiat Marea, depois do Marea veio o Fiat Linea, que também saiu de linha pela porta dos fundos, como eu digo, e não deixou sucessor. Atualmente a Fiat nem tem mais esse segmento de sedãs e está cada vez mais aí também decadente no mercado nacional e mundial de modo geral, né? O Tempra lá nos anos 90 representava um símbolo de status e desejo da classe média. Era um carro realmente muito desejado naquela época. Diria até que foi o que o Monza foi nos anos 80, o Tempra representou de certa forma um pouco nos anos 90. E hoje, após 30 anos do seu lançamento aqui no Brasil, já começa a ser valorizado e olhado com outros olhos por colecionadores e entusiastas. E a sua valorização é crescente. Dificilmente se encontra um exemplar em bom estado. Pois é, meus amigos, essa é a história do Fiat Tempra. Eu espero que vocês tenham gostado. Em breve mais vídeos aqui no canal. E você, que carro você quer ver aqui no canal PL? Lembrando também que temos os nossos próprios carros. Volkswagen TL, Volkswagen Paraty GLS 88 e agora o MG Spike, que é similar ao MP Laffer. Um grande abraço, se inscreva no canal se não for inscrito e dê o joinha nesse vídeo. Aguardo vocês aqui no próximo. Até mais, tchau!